igreja, especificamente hoje uma palavra bem direcionada às famílias, aos homens, à liderança da família. No próximo domingo eu pretendo falar também às nossas mulheres e, na sequência, aos nossos filhos, a família da aliança. Então, e em seguida, aí sim eu retomo o Salmo de número 18. E a minha expectativa, então, quando eu faço uma exposição, como a que nós vamos ouvir aqui nessa noite, é que de forma prática nós consigamos aplicar tudo aquilo que nós estamos aprendendo no livro dos Salmos, aquilo que nós estamos aprendendo na exposição sequenciada também do livro de Apocalipse, cumprindo aquilo que o irmão do Senhor, Tiago, nos disse, né? Para sermos também praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então a ideia aqui é trazer alguma coisa bastante prática para vocês quando nós tratamos sobre esse tema da família, e algo hoje bastante voltado aí para a liderança masculina, para os pais, tá bom? Quero que você comece a fazer um exercício comigo nessa noite e coloque aí a sua imaginação para funcionar. Quero que você comece a imaginar um lugar e um tempo onde o assassinato começou a se tornar alguma coisa bastante corriqueira. As pessoas estão morrendo agora aos montes. Existem serial killers até, alguém que mata pessoas em série. Quero que você pense, por exemplo, sobre os níveis de pecado dessa mesma sociedade, níveis alarmantes. A família está degradada neste lugar e neste tempo. Os homens agora e as mulheres, a família, aquilo que compõe a família segundo a visão de Deus, está passando por grandes problemas. Existe o roubo. Existe agora o medo exagerado, existe agora uma inveja exagerada, que muitas vezes leva até o assassinato. Existe muitas vezes a poligamia neste lugar. Os homens agora casam-se com várias mulheres, tem várias mulheres agora. Não bastasse tudo isso, neste lugar e nesse tempo, os homens agora estão distante de Deus. As famílias foram se distanciando de Deus, porque a liderança masculina no lar, nestas famílias, começou a se corromper. Então as famílias começam a experimentar uma degradação rápida. Que lugar é esse? Que tempo é esse? Um lugar onde a justiça agora é suprimida, ela é escondida. O pobre não tem vez. Quem tem vez é aquele que é mais forte, aquele que é mais poderoso. Que lugar é esse? Que tempo é esse? Pastor, parece até que está falando do nosso Brasil, parece até o nosso país. Esses são os dias de Noé. Abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 6, versos 9 a 19. Estes são os dias dos contemporâneos de Noé. Gênesis capítulo 6, versos 9 a 19. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé:
Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. O seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca, uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Até aí é o suficiente. Meus amados irmãos, algo que nos chama a atenção, principalmente na vida de Noé, é como Noé se parece com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está uma das coisas mais fantásticas, eu diria, na história de Noé. Não é o fato dele ter construído uma arca, não seria tanto o fato dele ter conseguido colocar a sua família e também os animais dentro dessa arca, mas aquilo que nos chama a atenção na vida de Noé é como Deus, através da vida de Noé, salva um pequeno grupo, neste caso, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Perceba como Deus usa a vida de Noé para salvar um pequeno grupo. E agora eu quero que você olhe para nosso Senhor Jesus Cristo e perceba como Deus usa a vida de nosso Senhor Jesus Cristo agora não mais para salvar um pequeno grupo, um pequeno número de pessoas, mas para salvar um número vastíssimo de pessoas, para salvar o povo da aliança, para salvar a família de Deus, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Daí então nós dizermos que Noé é uma imagem bastante pálida de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Noé foi usado por Deus para salvar um pequeno grupo, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo foi usado por Deus nos tempos em que Ele caminhou por essa terra para salvar a igreja, a família da fé, o povo do pacto, o povo da aliança. Isso é uma das coisas mais interessantes que nós vemos na vida de Noé. E é a partir desta perspectiva que nós olhamos, desta perspectiva cristã que nós olhamos para a vida de Noé, e que nós percebemos então o quão interessante é a vida de Noé. Já disse alguém que Noé foi um dos maiores missionários da sua época, porque Noé conseguiu colocar dentro da arca a sua família. Noé, ele não conseguiu fazer muita coisa pelo mundo inteiro não, mas ele conseguiu fazer algo pela sua família. Existem pessoas querendo ganhar o mundo inteiro, existem homens querendo ganhar o mundo, trabalhando quase que 24 horas por dia e abandonando a sua família, tentando fazer algo pelo mundo enquanto abandonam a sua família em casa. Mas a partir da perspectiva de Noé, nós conhecemos então que nós só conseguimos fazer alguma coisa pelo mundo se nós conseguimos fazer alguma coisa primeiro pela nossa família, se nós conseguimos liderar primeiro e bem a nossa família. Aqui está um homem que liderou bem a sua família, um homem que cuidou bem da sua família, um homem que instruiu bem a sua família. E a história de Noé é a história de uma família em unidade, porque um homem ousou crer na revelação de Deus. Um homem, no seu tempo, quando todos estavam corrompidos, quando a morte campeava, os assassinatos eram comuns,
A poligamia era comum. Aparece um homem que decide ter uma mulher. Quando a liderança familiar já era alguma coisa abandonado, aparece um homem então que decide crer em Deus. Um homem que se levanta e se coloca então diante de Deus e tem um compromisso com Deus. A partir então desta revelação que Deus dá a Noé, a partir deste passo de fé que Noé dá, crendo na revelação de Deus, então nós começamos a perceber uma família unida. Já não é mais uma família disfuncional. É uma família onde o pai está na liderança, a mãe está na submissão, e os filhos de Noé estão em submissão à mãe e ao pai. Uma mulher se levanta nesse tempo e ousa crer na revelação que o marido recebeu de Deus. Os filhos colocam-se em submissão. E é porque agora a família está em unidade que a família está protegida. É porque a família está em unidade que a família será salva. É porque a família ousa crer na revelação que um pai recebeu de Deus, que agora toda a família está bem, está protegida e vão entrar na arca. Noé, nesses dias, já tinha aproximadamente 600 anos. E é interessante quando Deus chama Noé e dá esta revelação desse chamado para Noé, porque até aquele momento, conforme nós vamos ver, ainda não havia chovido, como nós conhecemos, a chuva vindo de cima. Mas levantava-se do solo uma pequena garoa, e aquela garoa regava a terra. E quando Deus chama Noé, então, e diz a Noé que ele deve fazer uma arca, e esta arca é muito parecida com um caixote, não parece nada com um barco. Noé não construiu alguma coisa para ser guiada. Noé construiu algo que conseguisse levantar e flutuar. Apenas isso. E ele fez isso com maestria. Noé então decide construir este grande caixote, confiado na revelação que Deus havia dado para ele. Algo que até aqueles dias não havia acontecido. Choveria. E choveria copiosamente. Noé então, confiando nesta palavra que Deus lhe dá, coloca-se então a trabalhar e a construir esse grande caixote. Noé tem êxito nessa construção. Coloca a sua família então dentro do grande caixote, coloca os animais de 2 em 2, um macho e uma fêmea. E então agora, dentro da arca, eles estão protegidos. Porque um homem recebeu uma revelação de Deus e ousou crer nesta revelação. Porque uma mulher se levanta nos seus dias e decide se submeter à revelação que Deus deu ao marido. Porque os filhos se colocam em submissão à revelação que o pai recebeu. A família agora está em unidade e está protegida. É a única família que sairá então salva nesse tempo de dilúvio. E o problema que eu quero pensar com vocês aqui então nessa noite já deve ter ficado claro. Pastor, em um tempo de corrupção como esse que nós estamos vivendo, em um tempo de degradação, onde as famílias estão se degenerando rapidamente, onde os governos estão se degradando, o assassinato está campeando, o roubo, os problemas estão aumentando aos montes. Pastor, como é que eu faço a minha família caminhar em unidade diante da revelação que Deus tem para nós? É sobre isso que eu quero pensar com vocês então. E quero falar nessa noite bastante específico então sobre ao coração das famílias e ao coração dos maridos. Em primeiro lugar, meus amados irmãos e irmãs, para que a família seja unida e caminhe em unidade,
É necessário que o pai seja alguém justo. Você, esposa, deve ajudar o seu marido a cultivar um coração justo. Capítulo 6, verso 9. Noé era homem justo. Noé era alguém para quem a esposa poderia olhar, os filhos poderiam olhar e aprender alguma coisa sobre Deus com ele, a partir do seu caráter, a partir da forma como ele vivia. Noé era alguém que nos seus dias temia a Deus. Enquanto os homens rejeitavam a Deus, enquanto os homens andavam longe de Deus, Noé se levanta nesse tempo, possivelmente instruído então por Enoque, o seu avô, e Noé decide, como seu avô Enoque, andar com Deus, ser um homem justo, como era o seu avô Enoque. Marido, para que a tua família tenha segurança, para que a tua família ande em unidade, e só haverá segurança se houver unidade, é necessário que você seja um homem justo. É necessário que você busque diante de Deus um caráter santo, um caráter como o de nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça é um atributo do caráter de Deus que precisa estar em cada um de nós, não apenas no marido, mas nesse caso especificamente no marido. Deve estar em todos nós. O justo no conceito bíblico, às vezes nós falamos de justiça, Noé era um homem justo, e você logo pensa assim que Noé era um homem perfeito. Não. Homem perfeito na Sagrada Escritura só houve um. E o nome dele é Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Esse era um homem perfeito. Todos os demais homens e mulheres que aparecem na Sagrada Escritura são pecadores. São aqueles que precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Pastor, se justo então não é perfeito, o que é justo no conceito bíblico? Já parou para pensar? Se justo não tem a ver com perfeição, então, no conceito bíblico, o que é um homem justo, uma mulher justa? Pastor, de que maneira eu vou cultivar no caráter do meu marido justiça? Justo na Bíblia é aquele que não tem balança enganosa. É aquele que não tem balança com 2 pesos e 2 medidas. Eu vou ser mais claro para você. É o mesmo que eu olhar, por exemplo, para o meu irmão diácono Juliano e dizer para ele: olha, você não pode fazer isso, porque isso está errado. Mas eu me permitir fazer aquilo que eu digo para ele que é errado. Isso é balança enganosa. Isso é ter 2 pesos e 2 medidas. Isso é o caráter de alguém injusto. Isso é o caráter de alguém que não foi tratado, alguém que ainda tem balança enganosa. Justo na Sagrada Escritura é aquilo que vale para o outro, vale para mim também. Eu não defraudo o outro porque eu não quero ser defraudado. Eu não roubo o outro porque eu não quero ser roubado. Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Eu não tenho uma balança com 2 pesos e 2 medidas. Vamos colocar isso então em termos práticos, homens, para nós podermos entender? O que você acha de alguém que te dá uma bela de uma fechada no trânsito? Pastor, o sangue vai lá na testa. Eu xingo até a 4ª geração dele, é? Mas e quando você dá uma fechada? Tratando em termos bastante práticos para nós. Aquilo que nós não queremos para o outro, nós não fazemos. Aquilo que nós não queremos para nós, não fazemos para o outro. É dessa perspectiva que a Escritura vai tratando sobre justo, que não tem folga, mesmo peso, equilíbrio. O que vale para mim, vale para os outros. O que vale para os outros, vale para mim também. O justo na Bíblia está sempre submisso à vontade de Deus. Ele tem vontade própria, ele tem sonhos, ele tem desejos, mas tudo isso está debaixo
submisso à vontade de Deus. A vontade de Deus prevalece então sobre a vontade, o sonho e os desejos do homem justo. Note que a justiça então é uma das nossas maiores prioridades. Sermos justos é uma das nossas grandes prioridades. Jesus disse em Mateus 6, verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Para quê? Para que vocês sejam justos. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Se nós queremos uma família em segurança, é necessário que essa família ande em unidade. E a família só vai andar em unidade a partir do momento que olha para o pai como uma figura de integridade. Não seria alguém que coloca uma máscara e daqui a pouco tira. Ele é inteiro, que é o que nós vamos falar agora. Gênesis 6, verso 9, nos diz que Noé não era apenas alguém justo, mas ele era também íntegro. Inteireza de coração. E agora aqui o íntegro na Sagrada Escritura tem a ver com aquele que não tem um caráter dúbio ou um caráter duplo. Ele é a mesma pessoa, ele não é uma pessoa fragmentada, não é uma pessoa dividida, é uma pessoa harmonizada. As palavras e as ações dessa pessoa estão em boa sintonia. Perceba que nós não estamos nem falando ainda de alguém perfeito, mas Noé cultivava o seu caráter. Noé era um homem inteiro, íntegro. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Capítulo 6, verso 9 de Gênesis. Uma das grandes questões que nós começamos a pensar quando nós pensamos em inteireza tem a ver com hipocrisia, que é uma palavra que surge na Roma antiga para caracterizar pessoas que participavam, por exemplo, de festivais e de teatros. Eram pessoas que simulavam ser uma outra pessoa, pessoas que interpretavam outra pessoa. Então muitas vezes elas colocavam uma máscara, faziam a interpretação, daqui a pouco tiravam a máscara e voltavam a ser a pessoa que era. O íntegro tem esta conotação: não usar máscara para a interpretação, ser quem você é de fato, quer na igreja, quer diante da família, dos filhos, diante dos amigos. Seja você. Inteireza, não ser fragmentado, não colocar máscaras, não estar dividido, estar com as emoções e com as ações unidas, bem calibradas. O íntegro é aquele que não deixa partes do seu caráter para trás. É o que é na frente da esposa, do marido, do pastor, de qualquer pessoa. É aquele que não utiliza máscara, é o que não se esconde, é o que sabe que pode se colocar por inteiro na presença dos homens, porque está por inteiro primeiro na presença de Deus. E se nós estamos primeiro inteiros na presença de Deus, nós podemos estar inteiros na presença dos homens, porque quem é de nós que deve temer mais os homens do que Deus? Então aqui está Deus nos chamando para a integridade de vida. Nós só teremos uma família unida e em segurança se nós cultivarmos um caráter íntegro. Se a minha esposa me ajudar a cultivar um caráter íntegro, se os meus filhos me ajudarem a cultivar um caráter íntegro. Não vai pensando aí que de vez em quando a dona Andréia não tem que chegar e dizer: ó, meu amor, você não é assim não, para com isso. Tem. Eu preciso ser edificado pela vida dela, assim como eu edifico a vida dela. Eu preciso que de vez em quando ela chegue para mim e diga assim: mas amor, esse não é você. Você não é assim, não faça isso não. Preciso. Quantas
Quantas vezes? Isso para nós, amados irmãos, é uma bênção, poder ouvir a voz da esposa que está conosco e que conhece como ninguém os nossos tropeços, as nossas dificuldades. Homem íntegro, um homem inteiro, um homem que pode se deixar ser tratado em partes da sua vida que requer tratamento. Aqui está uma família em unidade, uma família onde a esposa, se precisar, pode falar, uma família onde os filhos, se precisarem, pode falar, mas é uma família que compreende que o pai é quem lidera, que é o pai quem vai na frente, que é o pai quem é o cabeça da família. Quando o pai disser é esta direção e ponto final. É uma família que compreende que Deus fala a ela através do pai, porque é o pai quem Deus colocou como sacerdote dentro da casa. Então é uma família que se submete à liderança do pai. Por isso é uma família que está em unidade. É uma família que vê no pai um homem justo, vê na figura do pai, do marido, um homem íntegro, um homem inteiro. Então pode se submeter, porque é alguém de confiança. Pode se submeter a esta liderança, porque é alguém que quer bem a família, que quer bem a esposa e quer bem os filhos. Agora, meus amados irmãos, se nós queremos andar de forma justa, se queremos ser íntegros, meus irmãos, é necessário andar com Deus. Ninguém vai conseguir ser justo e íntegro por si mesmo, se não andar com Deus primariamente. Gênesis 6, verso 9, vai nos dizer a mesma coisa que nós vimos na semana passada em relação a Enoque. Noé andava com Deus. Capítulo 6, verso 9. Era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Noé andou com Deus. E este é o segredo da justiça, este é o segredo da integridade. Este é o segredo da unidade das famílias e da segurança. Algumas famílias com certeza vão olhar para a sua família, assim como olham para algumas famílias da igreja, vão dizer, mas essa família está bem, essa família está em unidade, essa família está em segurança. Por quê? Porque o pai anda com Deus, porque o marido está andando com Deus, e a esposa incentiva o marido a andar com Deus. Ela ajuda o marido a cultivar um coração justo, a cultivar também um coração íntegro. E ambos estão na dependência do Senhor. Andar com Deus é o segredo, é a chave para uma vida justa, para uma vida íntegra. Ninguém jamais vai conseguir atingir aquilo que Deus quer de integridade e de justiça se primeiro não andar com Deus. Porque a justiça e a integridade plena e perfeita vem de Deus para nós. O caso mais emblemático que nós temos na Sagrada Escritura é aquele que eu preguei para vocês na semana passada, sobre Enoque, que é dito 2 vezes que Enoque andava com Deus, até que Deus decide trasladar Enoque para si, tomar Enoque para si. Em um tempo de grande confusão, em um tempo de assassinatos, em um tempo de homens rebeldes, em um tempo em que a família está se degradando, se degenerando, Deus encontra um homem que anda com ele, Enoque. E o que Deus faz? Toma para si. Aqui está mais um homem que, em meio a toda essa degradação moral que nós estamos vendo, e que já vem invadindo as portas da igreja, aqui está um homem que também andou com Deus, Noé. E sabe o que Deus faz quando homens tomam a decisão de andar com Ele? Deus salva, Deus revela os seus propósitos, Deus cuida, Deus preserva. Deus preserva não só o homem, como preserva aquilo que Ele ama, a sua família, um bem o bem mais precioso que Deus nos deu. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si,
Andar com Deus é o segredo de andar em um mundo enlameado, sem manchar as nossas vestes branquinhas. Mas agora aqui está um homem que aprendeu com seu avô como andar com Deus. Será que os filhos dos meus filhos vão poder aprender comigo como andar com Deus? Será que o meu genro vai poder olhar para mim e aprender comigo como andar com Deus? Será que os meus filhos vão poder olhar para mim como homem e dizer: eu aprendi a andar com Deus como meu pai? Será que naquele grande dia, como diz Charles Spurgeon, raios e trovões vão voar por sobre a minha cabeça, e Deus então vai olhar para mim e vai dizer: você não ensinou os filhos da aliança a andarem comigo? Que Deus nos preserve de tal coisa. Mas aqui está algo que nós podemos fazer, nós podemos andar com Deus. Aqui está um homem que andava com Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8, vai dizer que Deus nos revelou isso. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A grande pergunta que você deve estar se fazendo agora: pastor, como é que eu ando com Deus? O que é andar com Deus, pastor? O que é, como eu ando com Deus? Você não vai conseguir andar com Deus se você andar separado do povo de Deus. É o que Noé tem agora. Tudo que Noé tem agora é exatamente isso. Povo. Até esse exato momento não há uma escritura como a que eu e vocês temos aí agora nas nossas mãos. Tudo que Noé tem foi aquilo que ele ouviu oralmente daqueles homens e mulheres que eram piedosos. Nesse caso, Enoque com certeza instruiu o coração de Noé. Primeira coisa, você e eu não vamos conseguir andar com Deus se nós estivermos separados do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está com o seu povo. Deus está velando e cuidando do seu povo. E à medida então que nós desgarramos desse povo, que nós decidimos caminhar os nossos próprios caminhos, nós então nos afastamos deste Deus que está cuidando deste povo, que está abençoando este povo. A segunda coisa, para que eu e você possamos andar com Deus, é necessário ter comunhão com esse Deus, é necessário falar com Ele, é necessário dialogar com Ele. É isso que é as nossas orações. As nossas orações nada mais é do que um filho conversando com seu pai. Você e eu não devemos ter vergonha de orar a Deus, porque Deus é o nosso pai e nós somos seus filhos. Pastor, mas eu não sei orar. Como é que você conversava com o seu pai? Eu conversava de forma simples. É isso que Deus espera de você e de mim, que nós conversemos com Ele de forma simples, da forma mais singela e mais humilde que nós pudermos. Mas agora, se você não tratava o seu pai com respeito, se você não honrava o seu pai, se você não se submetia à liderança do seu pai, você possivelmente vai olhar para Deus com graves problemas. Deus é um pai amoroso e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele com oração simples, coração quebrantado. A nós, amados irmãos, nos foi dado a palavra de Deus. Pai, você deve ser encontrado na sua casa lendo a palavra de Deus. Não vou nem perguntar. Mas se eu perguntasse aqui, o que é que a nossa esposa diria a nosso respeito? Olha, faz tanto tempo que eu não vejo ele pegando na Bíblia mais, pastor. E às vezes eu ouço isso. Olha, pastor, já nem sabe mais onde é que está a Bíblia dele, sumiu. Não vejo mais, pastor, ele orando, lendo a Escritura. Você não vai conseguir andar com Deus, eu não vou conseguir andar com Deus, se eu estiver separado da palavra de Deus, porque o Deus da palavra e a palavra de Deus são um só. Assim como Cristo encarnado é a palavra de Deus, Deus e a palavra são um, estão unidos. Nós não vamos conseguir andar com Deus se estivermos distantes da palavra de Deus.
Portanto, na sua casa, abra a palavra de Deus. Deixe os netos, os filhos verem você lendo a palavra de Deus. Seja alguém que influencia os seus filhos, a esposa, os netos para Deus. Então haverá unidade e segurança na sua casa. Deus vai poder olhar dos altos e ver alguém que, em meio a uma sociedade corrompida e depravada como a nossa, está andando com Ele, tomou a decisão de andar com Ele. Pai, você deve ouvir a voz de Deus. Você deve aprender a ouvir a voz de Deus e deve aprender a obedecer a voz de Deus. Gênesis capítulo 6, versos 22 e Gênesis 7, 5 nos diz o seguinte: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Apenas para um exercício nosso, imagine que Deus tivesse falado com Noé, e Noé tivesse dito assim: quer saber, eu estou muito cansado para construir um caixote desse aí. E esse negócio é muito grande, eu estou muito cansado, e eu não tenho muita ajuda das pessoas não. Porque eu não tenho muita ajuda, eu também não vou fazer. E uma vez que os outros também não estão fazendo uma grande embarcação por aí, eu também não vou fazer não. Imagina o que teria acontecido se Noé não tivesse obedecido. Se Noé não tivesse condições de ouvir e de obedecer a voz de Deus. Para ter uma família em unidade é necessário andar com Deus, mas é imperativo ouvir a voz de Deus e obedecer. Não é extraordinário e não é para nós algo que nos espante quando nós lemos na Escritura que Deus falou, porque nós vemos na Escritura Deus falando a todo momento. Mas é extraordinário para nós quando nós chegamos nos primeiros capítulos de Gênesis e nós vemos a degradação aumentando e existe um homem que ouve, Deus fala e ele consegue ouvir e obedecer. Isso para nós é extraordinário. Quando Deus fala, não é tão extraordinário, mas quando alguém ouve e obedece, isso é alguma coisa para nós espantosa. Deus fala com o homem a todo momento, de Gênesis ao Apocalipse. O mais extraordinário é que apareça alguém que ouça. Não é todo mundo que ouve. Deus fala, mas nem sempre se ouve a sua voz. Deus fala a nós em todos os cultos, mas muitas vezes o nosso coração não quer acompanhar aquilo que está sendo ensinado. As nossas emoções, o nosso desejo, a nossa vontade não está querendo acompanhar aquilo que é ensinado. E é como se Deus estivesse a falar para nós nessa noite: olha, filho, obedeça, porque isso é o melhor para você, porque isso vai salvar tanto a você quanto a sua família. Deus então pode fazer coisas maravilhosas através de um homem que se levanta e decide crer. É possível que se encontre alguém que ouve a voz de Deus. É possível que a pessoa apenas ouça, porém não obedeça. Deus fala a nós em todos os cultos. Agora é necessário um coração disposto a obedecer, homens. É necessário que os nossos filhos, esposa, netos, olhem para nós e vejam que nós estamos ouvindo a voz de Deus e nós estamos obedecendo. O que é que Deus requer de mim na minha família? No cuidado com os meus filhos, no cuidado da esposa. O que é que Deus quer de mim enquanto liderança da minha casa? Então eu ouço a voz de Deus e eu coloco em prática. O que é que Deus espera de mim na minha relação, no meu trabalho? Então eu ouço e coloco em prática. Este é o chamado de Deus: ouvir e obedecer. Agora tem um problema. Ouvir e obedecer a Deus às vezes é difícil e às vezes trazem problemas graves para nós. Ouvir e obedecer não é uma tarefa fácil. Eu vou contar para você uma história de alguém que ouviu Deus, decidiu obedecer a Deus, mas não era uma tarefa muito boa de se obedecer não. Não era algo muito fácil não. Deus havia feito uma promessa ao nosso pai Abraão. A sua esposa, Sara, era estéril.
E Deus fez uma promessa a ele, que Sara teria um filho da aliança, Isaque. Entre esta promessa que Deus faz para Abraão, até o cumprimento da promessa, seguem-se quase 25 anos. Já parou para pensar você esperando uma promessa durante 25 anos? É como se o teu noivo dissesse para você: nós vamos casar quando? Daqui 25 anos. Você olhar e falar: rapaz, eu não tenho tanto tempo assim não, daqui 25 anos o bonde passou, mais ou menos assim. Deus então faz uma promessa e vai cumprir 25 anos depois. Deus nos mostra que Ele é Senhor do tempo, Senhor de todas as coisas, Senhor da história, e Ele vai cumprir a sua promessa no tempo certo. Abraão então e Sara têm um filho, Isaque, e o coração de Abraão se apega com aquele filho, Isaque. Você quase que consegue ver os dois correndo para lá e para cá e brincando ali com aquilo que era possível brincar. Você quase consegue olhar e ver Abraão ensinando o seu filho a trabalhos manuais, a ordenhar ali os bois, a ordenhar as ovelhas, a cuidar delas. Mas até que chega um dia que o mesmo Abraão que ouviu a voz de Deus lá atrás, ouve a voz de Deus de novo. E esse Deus diz ao nosso pai Abraão: vai a 3 dias de viagem, Monte Moriá, e chegando lá, você vai me oferecer o teu filho Isaque em sacrifício. Abraão ouviu, era difícil, e decidiu obedecer. Sai Abraão, 3 dias de viagem, chega ao Monte Moriá, sobe Abraão e Isaque. Isaque, levando o fecho de lenha nas costas, ele olha para o pai e diz assim: pai. Sabe por que isso acontece? Pai. Isaque está pedindo para o pai autorização para falar. Nós estamos em uma sociedade onde isso já não é mais tão comum, respeito do pai, do filho com o pai. Isaque diz assim: pai, e ele espera a ordem do pai para ele falar. Então Abraão diz: diga, filho, está aqui todo o material, mas cadê o sacrifício? Deus proverá. Ambos estão agora em frente ao altar. Abraão amarra Isaque e é Isaque o sacrifício. Abraão ouviu, obedeceu e agora tirou o cutelo e vai sacrificar o filho. Fácil, pais. Dá uma olhada aí para o teu filho do lado. Se Deus pedisse isso para você, é óbvio que Ele não vai pedir. É apenas uma imagem daquilo que Ele faria com o próprio Filho dele, Cristo Jesus. Mas quão difícil seria para nós se Deus nos fizesse esse pedido? É verdade ou não é? Sacrificar o próprio Filho a Deus, eu não sei se eu teria coragem como Abraão teve. Acho que não. Isso significa que ouvir a voz de Deus vai nos levar por caminhos que muitas vezes são caminhos difíceis de obedecer. Mas se nós obedecermos, tem bênção. É o que Abraão experimenta agora com Isaque. Deus proveu o cordeiro e Abraão pode sacrificar o cordeiro em lugar do seu filho Isaque. Eu quero lhes mostrar, meus amados irmãos, como um homem agora precisa crer de fato e de verdade, e como um homem de verdade na revelação e na promessa de Deus, para que ele possa ficar firme naquilo que Deus instrui ele e ter a sua família também firme com ele. Vai comigo em Gênesis capítulo 2, versos de 5 a 6. Gênesis 2, versos 5 a 6. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra.
E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Até aí é o suficiente. Pois bem, a partir da revelação que nós temos em Gênesis, não havia chovido até aquele momento. E o que Deus está pedindo para Noé fazer é algo que até aquele momento não havia acontecido. Deus diz a Noé que vai chover, virá água do alto, não mais da terra, como eles estavam até aquele momento acostumados, mas que Deus abriria as comportas dos céus e faria chover copiosamente sobre toda a terra. O chão ficaria encharcado até que todas as pessoas então morressem afogados, com exceção de Noé e a sua família. Perceba que um homem está ouvindo Deus, está obedecendo a Deus, e está nesse momento construindo um grande caixote. E já disse alguém que a cada tora que era colocada ali naquele caixote, era Noé pregando aos seus contemporâneos, porque muitos deles viam aquilo sendo construído, chegavam e perguntavam: o que você está fazendo aí? O que você acha que Noé falava? Olha, eu estou construindo aqui uma caixa, eu estou construindo aqui uma espécie de casa de madeira, porque virá água do céu. Em um tempo que os homens não temiam a Deus, Noé com certeza era ridicularizado, era motivo de chacota entre os seus contemporâneos. Mas sabe o que ele faz? Ele é um homem de verdade. Ele ouve a revelação de Deus, ele crê na revelação de Deus e ele age conforme a revelação de Deus. Se Deus falou que é assim, é porque é assim e as coisas vão acontecer dessa maneira. Agora está aqui um homem que ousou crer no que outros da sua época não criam, não ousaram crer. Ele então fica firme, segundo aquilo que Deus lhe instrui o coração. E tem a sua esposa com ele, tem os seus filhos com ele. E agora estão em unidade, porque estão em unidade, estão em segurança, porque estão construindo aquilo que vai salvar as suas próprias vidas. E também vai se estender e salvar a vida dos animais. Um paralelo com isso que nós vemos, com aquilo que Noé está fazendo, é aquilo que nós falamos para as pessoas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente nós dizemos para as pessoas que o céu vai se abrir, nosso Senhor Jesus Cristo vai descer, com as miríades de anjos, milhões e milhões de anjos, um número incontável de anjos. E muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem: rapaz, isso não vai acontecer não, nós somos como Noé, crendo na revelação de Deus. Deus agora chama homens para crer na sua revelação, para cuidar das suas famílias, liderar as suas famílias, enquanto elas oferecem culto a Deus. Aqui está um homem que ousou crer em Deus. Pai, é necessário ação. Gênesis 7, verso 10 nos diz: e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. É necessário que você se levante e faça alguma coisa. No mais simples que eu posso te dizer, um homem que não toma sobre si a liderança do lar, não é um representante de Cristo dentro da sua própria casa, porque o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, compara o casamento àquela relação de Cristo com a igreja. Dentro das nossas casas, nós somos um reflexo daquilo que Cristo é para a igreja. Assim como Cristo cuida da igreja, um homem de fato, um homem de fé, deve cuidar da sua família, deve cuidar dos seus filhos, deve cuidar bem da sua esposa. Assim como Cristo alimenta espiritualmente a sua igreja. Adivinha, homens? Eu e cada um de vocês somos chamados a alimentar nossa esposa e os nossos filhos, por meio da palavra de Deus. Aqui está um homem de ação, um homem que não é um homem que ouve a revelação e que não consegue agir de acordo com a revelação. É um homem que está dando um mau testemunho dentro da sua casa. Noé precisou agir de acordo com a fé.
Noé entra na arca 7 dias antes de começar o dilúvio. Noé estava com 600 anos de idade aí mais ou menos, ou seja, uma atitude de fé. Nossa, pastor, 7 dias antes ele entrou. Isso, e é uma atitude de fé, né? Sabe por que é uma atitude de fé? Você imagina esse homem dentro desse caixote com a esposa e os filhos. Vai o primeiro dia, ele olha, nada de água, e os filhos dão uma olhada assim para ele: pai. Vai segundo dia, vai terceiro, quarto, no quinto dia a esposa já está dando uma olhada para ele: amor, vamos aguardar, né? Vamos esperar. Vai o sexto dia, nada. Ação e fé precisam caminhar juntas, precisam dar juntos. E às vezes a nossa liderança no lar requer atitudes que nós precisamos tomar segundo a fé que Deus nos concedeu, segundo a fé que Deus nos deu como homens. Noé entra na arca 7 dias antes, a família está lá dentro com ele na arca, muitos animais, e vão-se os dias e nada acontece. O que é que mantém a família dentro da arca? A fé do pai e a submissão da esposa e dos filhos, a direção que o pai recebeu de Deus. É isso que mantém eles 7 dias dentro da arca. Um homem ousou levantar-se no seu tempo e crer na revelação de Deus, resolveu confiar naquilo que Deus lhe falou, e agora está toda a sua família dentro da arca 7 dias e até agora não choveu nada. Mas por que é que eles estão dentro da arca, pastor? Porque o homem ainda tem fé, porque a esposa é submissa, porque os filhos se submeteram, eles entenderam que o pai recebeu uma revelação e eles devem ficar ali para a segurança deles. Noé e sua família não são imprudentes. Há muitas pessoas que deixam as coisas para a última hora. Noé e a sua família entram 7 dias antes. Prudência, cuidado com o maior bem que Deus nos deu. É por isso que Noé coloca eles 7 dias antes dentro da arca, está protegendo aquilo que para ele tem grande valor. E nós, meus amados irmãos, vocês que são homens comigo, chamados para liderar a casa, será que temos o mesmo cuidado com aquela joia de grande valor que Deus colocou nas nossas mãos? Esposa e filhos. Nessa família há prudência. Maridos, é necessário ação, é necessário agir de acordo com a fé que Deus nos deu. Quando Deus manda Noé entrar na arca com a família, Noé estava com a arca pronta 7 dias antes do dilúvio. Não tinha só o pé direito levantado e alguma coisinha pronta, não, a coisa estava pronta. O caixote estava pronto, que ia levar tanto a sua família quanto a família dos animais também estava pronto. Noé não é alguém que começa as coisas e para daqui a pouco. Ele é alguém que começa e termina. Principalmente se isso que precisa ser terminado tem a ver com a proteção da sua família. O que está em jogo aqui é a família de um homem. Quer ver um homem bravo? Mexa com a família dele, mexe com a família, mexe com os filhos dele, com a esposa. Ninguém pode mexer com a família de um homem e achar que vai acabar tudo bem. Aqui está um homem que preza pela sua família, assim como eu e como vocês, homens também. Aqui está um homem que está cuidando da sua família em meio a uma sociedade corrupta, depravada, assim como eu e como vocês estamos cuidando da nossa família. O melhor lugar para a nossa família estar é na presença de Deus, porque Deus pode cuidar da nossa família de uma forma que eu e vocês não podemos. Nós devemos ouvir, obedecer, agir íntegros, justos, andar com Deus, mas devemos fazer tudo isso para que a nossa família esteja sempre na presença do Senhor. Eu vou encerrar aqui, meus amados irmãos, e na próxima semana eu ainda quero falar às nossas mulheres e também aos nossos filhos. Pai,
Como é que está a sua liderança no lar? Como é que está a sua submissão à revelação de Deus? Como é que está a sua obediência à voz de Deus? Como é que está a sua fé e o seu agir conforme a revelação que Deus tem dado a você? A sua família está em unidade? A sua família está em segurança? A melhor segurança que a sua família pode ter não é aquela que você pode dar, é aquela que Deus providencia através de você e através de mim. Deus precisa de homens, meus amigos, que liderem espiritualmente as suas famílias, assim como Cristo Jesus lidera espiritualmente a sua igreja. Que eu e vocês possamos nos levantar hoje como homens íntegros, homens justos, homens que andam com Deus, que possamos nos consagrar a Deus, ouvir a voz do Senhor, obedecer a sua voz, para que a nossa família então ande em unidade conosco, vendo que em nós há homens de fibra, homens de caráter, homens de fé. Os nossos filhos então poderão aprender conosco, os nossos netos vão poder aprender conosco, e todos eles então aprendendo conosco estarão sempre na presença do Senhor, que é o melhor lugar e o grande lugar de proteção, melhor do que a proteção que nós pais podemos dar aos nossos filhos. Vamos nos colocar em pé, amados, e vamos orar de acordo com esta palavra. Deus está desafiando a mim e a você hoje. E você deve estar pensando: rapaz, eu vim na igreja hoje, ninguém sabia que eu ia pregar essa sequência hoje. Quero dizer a você, ninguém sabia que eu ia pregar, nem os presbíteros da igreja. Pastor, o senhor não falou nada para minha mulher, né, pastor? Vou falar na semana que vem, traga ela. Oi, pastor, o senhor não falou nada ao meu filho, traga ele na semana que vem, vou falar a ele, vou falar o coração dele, mostrar a ele o que Deus quer dele. Mas hoje Deus está falando com você, homem, você que lidera o lar, você que é homem de fibra. Consagre-se ao Senhor enquanto é tempo. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra revelada do alto, ó Deus. Palavra que nos desafia a mim, ó Deus, a ser um homem dentro da minha casa, fazendo com que os meus filhos, ó Deus, minha esposa, todos aqueles que estão comigo se consagrem ao Senhor, ó Deus. Ajuda-me, Pai, a viver como Cristo, ó Deus, dentro do meu lar. Me ajuda a alimentar espiritualmente a minha família, Pai. Me ajuda a entendê-los como Cristo entende a igreja, e também ajuda a minha família, Pai, a submeter-se à minha liderança, Pai, como a igreja se submete à liderança de Cristo, Senhor. Me ajuda, ó Pai, a ser um homem sábio, justo, íntegro, um homem que anda com o Senhor, Pai. Ajuda também os meus irmãos aqui, desafiados hoje pela tua palavra, caminhem com o Senhor, ó Pai, para que a família esteja sempre protegida diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa operar, ó Deus, grandes coisas a partir da nossa instrumentalidade, porque esse tempo, ó Deus, é um tempo de corrupção, assim como nos dias de Noé, ó Pai. E nós estamos a fazer de tudo para cuidar da nossa família, Pai. Nos ajuda a fazer primeiro aquilo que é certo, Senhor, para cuidar deles. Nos ajuda a chegar à compreensão, ó Deus, de que mais do que nós, o Senhor pode cuidar da nossa família melhor do que nós mesmos, Senhor. Quando nós os colocamos na Tua presença. Seja conosco, ó Deus Santo, justo e bendito. É em nome de Jesus, Papai, que nós oramos. Que o grande amor de nosso Deus, o Eterno Pai, que a graça maravilhosa de nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que a esperança e a paz que procedem do Espírito Santo, toda fortaleza, repouse sobre vocês, povo de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus nos abençoe.